Tudo bem, Heraldo. Ótima pergunta, né? Vamos imaginar esse caso aí, vamos pensar. Às vezes a gente ouve a pergunta assim, não sabe a resposta de bate-pronto, a gente tem que analisar, né? Então vamos lá. Uma pessoa que ora, a pessoa está sempre em prece. Beleza, isso é bom. Recebe prece de grupo de orações, ou seja, isso fortalece. Ó, quando a gente recebe prece de grupo de orações, o que significa essa prece? Significa o direcionamento de uma energia, o magnetismo sendo direcionado. Então, a gente faz prece para alguém que vai fazer uma cirurgia. Fazer uma prece para alguém que vai fazer uma cirurgia. Estou em prece aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou direcionando o meu magnetismo e o meu pensamento para que aquilo tudo possa acontecer bem, para que a cirurgia possa ser bem sucedida. E esse magnetismo, ele age diretamente sobre a matéria. Então ele interfere positivamente quando o meu pensamento é bom, negativamente quando o meu pensamento é ruim. Bom, aí ele continua, o Heraldo continua. Mesmo assim, mesmo orando, mesmo recebendo essas preces e essas vibrações, né, a pessoa não melhora. Isso é um problema kármico. E o que poderia ser feito? Bom, vamos lá, Heraldo. Existem várias variáveis, né, a serem consideradas. Por que uma pessoa que está doente, pelo que eu entendi, a pessoa está doente, que está doente, mas está buscando, né, está buscando na prece, está buscando na medicina, está buscando no tratamento alternativo, e ela não sara, e ela não melhora. O que pode estar acontecendo aí? Bom, isso claro que pode ser kármico. O que é uma doença? O que é um problema kármico? É um karma que a gente traz. É algo que a gente constrói com nossas próprias mãos, né? Então, uma doença kármica é aquilo que eu construí lá atrás. Então, por exemplo, lá atrás eu tirei a minha própria vida tomando veneno. Tomando veneno. Então, eu agrido de forma direta todo o meu sistema digestivo. Quando eu faço isso, eu estrago, eu prejudico o meu perispírito, e aí esse perispírito, ele não vai se regenerar por si só. Ele precisa do que para regenerar? Ele precisa do corpo físico. Que, de acordo com André Luiz, é como se fosse um filtro. Ele filtra essas mazelas, esses problemas perispirituais, e eu venho com essa doença. Né? Então, isso é uma doença kármica que eu trouxe lá de trás. Eu posso sarar dessa doença? Eu posso. Mas nem sempre isso vai acontecer. Porque, às vezes, é algo tão necessário para a minha evolução, para a minha caminhada, que a própria espiritualidade, tendo acesso à ficha kármica do paciente, age de maneira a auxiliá-la, mas não a curá-la. Sabia? A espiritualidade responsável, uma casa espírita bem orientada, ela não sai curando as pessoas de qualquer maneira. Ela avalia a ficha desse paciente. E isso é extremamente importante. Porque você já pensou se essa pessoa vem com esse problema para poder fazer um resgate, para poder reparar o perispírito danificado, e é curada do nada, né? Será que ela vai ter êxito? Ela precisava passar por aquilo, e alguém vai lá e tira com a mão. Tira assim, utiliza do magnetismo, né, e do pensamento para curar. Ela precisa daquilo. Às vezes, no mundo espiritual, ela pediu por aquilo. Então, às vezes, a pessoa não sara por isso. Esse é um dos motivos, uma das variáveis, mas tem mais. Tem vários outros. Tem a questão do merecimento, tem a questão da fé. Aqui a fé não entra, porque neste caso, né, em questão que você pergunta, Heraldo, a pessoa tem fé. Mas uma coisa é certa, a pessoa poderia estar pior. A oração dela e a oração do outro em favor dela a fortalece. Isso não existe dúvida quanto a isso. Ela poderia estar pior se não estivesse buscando esses auxílios. Tá bom, Heraldo? Eu espero ter respondido, espero que você tenha entendido aí a análise que a gente faz. Eu passo a palavra para o nosso querido Valdo para complementar aí. Valdo. Quase não tem nada para complementar, não. Você já fez um aparato quase que completo. É importante nós, numa situação dessa, Heraldo,
está nos ouvindo, de nós lembrarmos de cada ser, cada um de nós carrega a sua individualidade, e inclusive em relação a Deus. Então, quando fala da fé, por exemplo, muitas vezes a gente pede, a gente busca a Deus, mas talvez a forma que estamos pedindo também, ela não é tão intensa a ponto de nos ajudar. Aí tem o outro lado. A ajuda que é feita, na maioria das vezes, não é a que a gente está buscando, né? Não é do jeito que a gente está buscando. Deus é que sabe exatamente como que a gente precisa. Então, tem o aspecto que o Maxwell comenta de poder favorecer ou não, de ser bom ou não para a nossa vida, e tem o aspecto do merecimento. São tantas nuances para se analisar numa situação dessa, Heraldo, que o importante numa situação dessa é você se manter vigilante, se manter em oração, tanto quem está passando pela situação, quanto quem está orando por você. Porque se nós consideramos que Deus é infinitamente bom e infinitamente justo, tudo que Ele faz é só a nosso benefício. E se nós considerarmos que temos fé, então que a nossa fé aconteça no tempo de Deus e não no nosso tempo. Porque a maioria das vezes é isso, a gente busca a Deus, estamos passando por uma situação difícil, de angústia, né? Às vezes nos levando a uma depressão, ou então de muita dor, e a gente quer de forma mais imediata. Por exemplo, a história que eu contei, 6 meses foram suficientes, mas quantos de nós que leva 5 anos, 10 anos, e acreditando? Então, como esse HD espiritual, que eu estou usando palavras mais atuais, né? Essa ficha nossa que eles têm em relação a cada um de nós, ela vai acontecer da forma que eles acham que deve acontecer. O nosso benefício virá de conformidade com o nosso merecimento e com essa via, que ela é de mão dupla. Então, aí pensa assim, o que será que a pessoa que pediu, que está necessitada, está fazendo para receber? Em qual faixa vibratória que ela tem pedido a Deus? Será que está sendo com resiliência? Será que não está deixando que o orgulho ainda fale mais alto? Então, tem muitos aspectos a serem observados. Mas o importante, se está fazendo com fé, é continuar confiando. Nada acontece fora do tempo que tenha que acontecer. Tudo na nossa vida acontece dentro do tempo que tem que acontecer. Seja para uma doença, seja para uma situação boa na nossa vida, seja para a nossa morte. Porque muitas vezes a gente tem o tempo marcado para desencarne daqui 20 anos e a espiritualidade nos reserva 10 a mais, como fizeram com o próprio Chico. Então, é confiar, é o que eu sugiro.